Então essa é a primeira parte da primeira aula, tá certo? Nós já tivemos aí os primeiros contatos no início do semestre, estamos retomando agora, né, com a distância, tá? Então esse é o primeiro vídeo, vamos dizer assim, da aula, que é uma introdução, né, ao desenho. Eu coloquei aqui algumas figuras de períodos históricos diferentes, vamos dizer assim, né? Começando lá em cerca de 40 mil anos antes de Cristo, né? Com a chamada arte rupestre. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma dessas épocas, que a ideia aqui é muito mais ilustrar o quanto o desenho ele é uma ferramenta de expressão e de comunicação. E o que interessa para a gente no desenho técnico, né? É exatamente o desenho como uma forma de comunicação, como uma ferramenta de comunicação, como uma linguagem de comunicação, né? A partir desses desenhos, dessas diversas épocas, né? Que no Neolítico, que é 8.000 antes de Cristo, é que as civilizações agrárias lá, né? Egito, Mesopotâmia, né? Praticamente o surgimento aí de vários conceitos de sociedade como a gente conhece hoje, o início, né, desses conceitos. E essas figuras, elas dizem muito sobre a forma como as pessoas viviam, os modos de produção, os modos de ferramentas, utensílios que eles utilizavam. Então, esses desenhos, né, essas figuras, eles são formas de comunicação e expressão desses povos, não é de comunicação. A gente conhece um pouco mais desses povos hoje a partir da forma como eles desses desenhos, né, que foram ficando e interpretações, né, a partir dos desenhos, a gente conhece um pouco mais dessas civilizações, etc. Tá? Então aqui já a antiguidade clássica, né, que é até 476 ali depois de Cristo, então começa 1.000 anos antes de Cristo, vai até 476 depois de Cristo, né, quando a gente tem aí, né, a Idade Média, né, Idade Média, e a gente ainda na Idade Média, que é só um segundo exemplo, aqui já é a Idade Moderna, né? Aí você já tem uma coisa interessante aqui, que é, né? Então aí você já tem a questão do Renascimento, Idade Média da perspectiva, o homem. Aí é uma época, inclusive, muito produtiva e muito do que a gente conhece hoje começa a ser desenhado aí, né? E vai ali até o século XVIII, porque aí a partir do século XVIII, né? A gente começa a ter, até por conta da Revolução Industrial e etc., a necessidade de se representar graficamente objetos que possam ser construídos. Em alguns casos, construídos por pessoas diferentes ou em escalas, né? Questão de reproduzir, fazer vários objetos. E aí é nesse contexto que surge o Gaspar Monge, né? O idealizador da chamada geometria mongiana, né? Ou geometria descritiva e etc. Tá certo? A geometria descritiva, na verdade, é uma parte da matemática, né? Mas no final das contas, o que interessa para a gente é o seguinte, tá? Assim, traduzindo e simplificando, vamos dizer, para os nossos dias atuais. Eu tenho um objeto que está no espaço, ou um objeto construído, ou um objeto que vai ser construído, que está sendo concebido. É um objeto 3D, né? Essencialmente espacial, né? Só que eu preciso representar isso no plano, para que ele possa ser construído, tá certo? E essa representação no plano, ela tem que ser capaz de traduzir, de representar o objeto no espaço. E quem faz isso é exatamente a geometria descritiva. A geometria descritiva faz esse mapeamento, tá? Pode ser desde a mais simples, que é um ponto. Então, se eu tiver um ponto no espaço, eu consigo representar de maneira unívoca esse ponto no plano. De modo que se eu tenho ele no plano, eu consigo mapear ele para o espaço. Se ele está no espaço, eu consigo jogar para o plano. A geometria descritiva faz isso, tá certo? E uma coisa a se destacar, que ela deu um grande impulso, né, à indústria, tá? Justamente por essa forma de representar que mais de uma pessoa seria capaz de entender, né? Aí a gente começa, inclusive, a falar aí de desenho técnico, né, que é o nosso objetivo principal aqui. Ele usa naturalmente a geometria mongiana e ele tem ali ele é uma linguagem, né, que tem um conjunto de regras para que você construa objetos, tá certo? E que esses objetos possam ser entendidos por todas as pessoas que conhecem a linguagem do desenho técnico, tá certo? Do ponto de vista assim da engenharia, né?
Nós temos uma norma, tá certo? 10067, que tem os princípios gerais de representação em desenho técnico. Existem várias outras normas para colocar cota, para tamanhos de papel, formas de escrita, e nós temos várias normas, tá certo? Que tratam dessas questões. Mas a norma base é a 10067, que traz os princípios gerais em desenho técnico, tá bom? Foi isso, isso é uma pequena introdução. Então, agora vocês, o segundo vídeo, que é a parte 2, é uma primeira parte prática de desenho, é o primeiro contato de vocês com os esquadros, com papel, né? Vamos dar uma olhada agora na parte 2, tá?